Lá a gente tem uma colheita praticamente manual. 80%, 70% isso é manual. Uma coisa que eu queria perguntar. Eu ouvi eu não sei se é mito, se não é, mas me falaram que pés de robustas produzem uma única vez. É que nem bananeira. Você corta e tchau. Não. Na verdade, assim, a poda do robusto amazônico, a poda uma poda na hora da colheita, você corta o galho. O galho produziu mais de 70% de frutos, você corta ele, você corta o galho. E se você tiver uma colheitadeira, esse galho cortado vai para essa colheitadeira que separa mas o grão. A planta fica ali. A planta fica. E aí ela produz novo galho, vai produzindo folha, novo. E novo galho. Geralmente o arábica é conduzido com um macho só. Com um macho só. O robusta, 2, 3. Ah, é verdade. Eu tenho uma foto. Então vai acontecendo a poda de produção a cada ano. Produziu, deu 70% de fruto, corta galho. Nesse link do documentários Robustas Amazônicos, dá para conhecer o processo de produção inteirinho. Você sabia que bananeira você corta ela e não usa mais, né? A bananeira produz uma vez. Você sabia disso? Claro que não. Zé Renato me contou uma dessa, eu falei, claro, eu sabia, eu não sabia. Eu quero esclarecer uma coisa aqui, para quem me conhece já sabe disso, tá? Diga. Eu sou completamente ignorante sobre 3 assuntos, os 3 com P. Pássaros, peixes e plantas. Sério mesmo? Eu não sei nada. Você jura por Deus? Nada, eu sei diferenciar tucano. Não, agora você já sabe um pouquinho, porque a gente falou tanto aqui. Tucano, araras, galináceos e o resto dos passarinhos. E os passarinhos do Danilo lá, os ringneck. Ah, tá. Agora você sobre peixe, eu sei diferenciar tubarão, peixe-espada. Carpa? Não? Se for a cor padrão, sim. E tucunaré, se a minha esposa estiver segurando um, porque é só que ela pesca. Meu Deus. Agora, plantas. Planta. Samambaia. Violeta. Se tiver flor. Samambaia. Mas se tiver flor. Espada Samambaia. de São Jorge. Espada de São Jorge. Sabe? Rosas. Comigo ninguém pode. Com flor. Comigo ninguém pode. Já tá sabendo mais do que é o peixe. Cadê? Era, se estiver grudado na parede, se estiver no chão, não. Mato. Não, mato é mato. Mato é mato. E árvores frutíferas se elas estiverem com a fruta. Eu queria deixar um detalhe. Teve uma casa que eu morei que tinha uma goiabeira branca. Já confundi muita goiabeira com romã. Nossa senhora. Já, não, tá vendo? Era uma Perigoso. Esse demais. rapaz é perigoso. Tá vendo? Goiabeira, ela produziu uma goiaba branca. Eu nunca tinha comido goiaba branca. Nunca coma, isso aí deve ser venenoso, cara. Eu já comi. Olha lá, deve ser venenoso, cara. Você tem que tomar muito cuidado. Não, eu sou um menino que nasceu na Coab. Eu tenho toda a justificativa no mundo. 28 anos de Coab, cara. Brincando com o Só tinha mangueira e morcego. Mangueira é massa. Mangueira é legal. Outra planta que você sabe conhecer. Se tiver com a manga. Eu tô falando isso, é muito sério. E IP, na época da florada. O mínimo que você tem que reconhecer agora é um pé de café. Não, pé de café eu sei. Pelo amor pé de café eu sei. Inclusive no bairro onde eu caminho tem um café. Mas só com café? Não, e a pitangueira da Maré. Qual que é a diferença da pitangueira pra goiabeira? Eu sempre acho que são jabuticabas. Olha lá, Jesus, amado. Gente, é verdade, cara, é verdade. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu já fiz. Pra Renata, inclusive. Faz. Quando foi a primeira vez que você tomou... Deixa eu te contar uma coisa. É porque eu não lembrava. O Marcola trabalha aqui. Ele não recebe, mas ele porque trabalha. eu não lembrava. Eu não limito isso pra ele. É porque eu não lembrava, você já tinha feito ou não. Pode, amor. Faz. Quando foi a primeira vez que você bebeu o café especial? Você lembra disso? Não, você não tinha feito essa produção. Lembro, foi na Semana Internacional do Café 2017. Sério? 2016. Então, em Rondônia, 2016. A Renata tomou café antes de mim. Especial, porque eu tomei. A primeira vez que eu tomei foi em 2017. Quando a gente começou a fazer já os testes com cafés especiais. Você nunca tinha bebido café especial antes? Você gostava de café? Eu demorei pra tomar arábica. Você gostava muito. de café? Desde que eu falei, fugia com a garrafinha quando era criança, assim, 3 anos de idade, ninguém podia tomar café. Você comentou. Eu não sei se 2015 ou 2016, mas foi por aí. Foi canéfora. Porque a gente fazia os testes em Rondônia, né? Então a gente já tinha os cafés você começou a beber lá. Na pesquisa? Sim. Especial, sim. E aí depois a gente começou a fazer grupos para comprar cafés juntos, né? Porque Rondônia, logística, tudo é longe. A gente se juntava para comprar cafés especiais e provar outras R$60 e o frete 230. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É muita coisa, né? E aí, ó... E a arábica você vai tomar só na SIC? Na arábica. Na SIC, não. Até antes um pouco. Porque a gente fazia essas compras, né, coletivas. Aí quando você tomou arábica, você veio do canéfora. Eu estranhei demais. Eu estranhei porque... exatamente. Eu estranhei e eu não gostava. Toma agora. Sério? Eu não gostava. Tá frio, não tá? Uhum. Toma. Agora tem só eucalipto no rolê.
refrescância. É? A refrescância do eucalipto. Eu não trouxe a banana. Muito legal. Você que não gosta de banana... Não veio. Não veio banana. Não veio. Mas eu entreguei eucalipto. Mas eu sinto mais aquele cheiro de petricor que eu te falo. Aquele cheiro Até de floresta molhada Você pós-chuva. falando qual foi a primeira vez que eu tomei café, sabe o que me veio à mente? A primeira vez que o produtor tomou seu próprio café. Que não era hábito isso em Rondônia. Verdade. Então, quando a gente Olha que fala em coisa produção de café especial, canéfora, robusta, amazônico, a gente fala de um processo em que o próprio produtor passou a conhecer o seu próprio café. Ele não tomava muitas vezes o seu próprio café. Às vezes ele ia lá na cerealista, vendia, né? No lugar onde beneficiava o café, vendia o café e comprava um arábica para tomar em casa. A Ele não Ju, tomava o que veio próprio semana café. passada. O quê? Ela vendia o café como café Commodity. tradicional, café commodity, E comprava especial. e comprava especial. Não Eu não comprava falo, especial. nem comprava, nem nem sabia. comprava. A primeira vez que ela fez um beneficiamento na fazenda, o café bateu 87 pontos. Ela foi terceiro Olha lugar só. no... A primeira vez. Olha Ela tava só. vendendo café. Inclusive, região vulcânica, que não é uma unidade geográfica ainda. Tá pra ser. Tem Ah, sim. tá pra Tem ser? acho que, se não me engano, as vertentes. Já é uma região vulcânica Já é? que tá, se É? não me engano... A gente pode conferir naquele mapa lá naquele mapa da BSA. Volta o Eu acredito vídeo. que sim. Vamos ver lá que eu acho que já é sim. A gente tem uma região Uma das vulcânica. regiões vulcânicas. Né? Isso que tá aí, tem várias em processo. Então tem um detalhe. Peraí, tem um detalhe que eu não sabia agora. Agora que me deu um clique aqui. A região vulcânica é tão grande que existem várias IGs dentro da região vulcânica. Podem existir? Podem, a depender de... Como é que funciona a indicação geográfica, Olha né? isso. Ela tem dois tipos, a indicação de procedência e a indicação de origem. Tá. Pode ser que tenha um relevo diferenciado, alguma coisa que diferencie uma região da outra, que pode sim dar uma outra IG. A ciência vai ter que provar Claro, isso, né? claro. Mas é possível, sim. Em Rondônia, por exemplo, nós temos a denominação de origem Mata de Rondônia. Isso é na região Matas de Rondônia. Pode surgir outras regiões ao longo do tempo, Tá. em que descobertas podem ser feitas. Então, a partir do momento que a gente sabe que isso existe, as pessoas vão buscar... Vou começar a procurar. Vão buscar procurar isso aí. Então, as possibilidades são muitas. Rondônia tem uma sorte gigantesca de ter Renata Silva divulgando isso. Vamos ser sinceros. Né? Porque se existe café no Acre, vai ser difícil alguém vir pra cá falar desse café pra nós. Olha, eu conheço, tá? Priscila Viudes, vem cá lá, falar dos pronto. robustas amazônicos do Acre Priscila, pra gente eu aqui, não ó. te conheço, mas eu Priscila já da gosto de Embrapa você. também. Eu já gosto de você. Vem aqui, por favor. Eu quero tomar café acriano. A página dos robustas amazônicos, É depois que a acriano gente... que fala? É acriano. Depois que a gente, né, juntou ali várias informações do robusta, o robusta é um produto da indicação geográfica Matas de Rondônia, mas virou o produto da região também. Então, hoje a gente recebe, por exemplo, pessoas plantando café robusto amazônico no Amazonas. A gente tem experimentos da própria Embrapa Rondônia, em Roraima, no Amapá. Rondônia Inclusive, eu descobri isso daqui a pouco. relembrando, você, geografia, 4ª série. Vamos lá. nós temos também cultivares ali de robusto amazônico sendo plantadas lá no Espírito Santo. Então, galera tá testando e é legal ir testando e ver o que acontece, né? Lá em Rondônia também? Rondônia tem uma região de mais de 300 metros de altitude que tem arábica, sim. Inclusive, a Embrapa recomendou o catucaí amarelo, que é uma variedade do arábica, para essas regiões acima de 300 metros em Rondônia. Dá, mas não é algo tão expressivo, é menos de 1%. Qual que é a altitude máxima de Rondônia? Máxima 600 Não e pouquinho. bate 1000. Não, lá é baixo. A gente tem a região de Cerrado, que é ali na região do Cone Sul do estado, Vilhena, que é uma região que tem 600 metros de altitude. É o mas máximo. as outras não. 600 e pouco. Isso é uma coisa a se falar. A região Matas de Rondônia ali está na média de 300, 200 metros de isso altitude. é uma coisa a se falar que geralmente não é... Não é uma definição para canéfora. Mas é outra coisa, tipo assim, ele não é uma verdade absoluta, mas geralmente canéforas são produzidas em baixas altitudes, arábicas em mais alta altitude. Não é que você não pode ter canéfora em alta e nem arábica embaixo, não é isso. Mas a planta se adapta melhor. É mais ou menos assim, robusta, até o nome robusta vem de ser robusto mesmo. Tem gente que mais falava... Rústica, mais né? rústica, Ela tem gente que mais falava, resistente a tem pragas gente e que falava doenças. que se jogar a semente robusta, sei lá, no canteiro em Santos, dava pé de café.
Por quê? Porque ele sobrevive com pouca água, ele sobrevive com temperaturas mais altas, E com é por umidade isso que, mais por alta. exemplo, a gente está tendo várias crises, né, climáticas de arábica no Brasil inteiro, com quedas de produção, geada. Sim. A gente não tem esse Não tipo tem de isso no problema Robusta. em Rondônia. Tanto que, por exemplo, a gente vai ter a maior safra, a previsão de maior safra que já teve até hoje, com Acho que mais de o 3 único- milhões de sacas. Eu acho que o único problema que tem é a quantidade de chuva, né? Então, a quantidade de chuvas até o momento tem sido benéfica. É mesmo? Para a produção. O canéfora, ele costuma também ser produzido em sequeiro, ou seja, sem irrigação. Com irrigação ele produz mais, aí é mais, né? Aí vem outra coisa, por exemplo, as pessoas estão acostumadas, voltamos lá nas diferenças, né, entre arábica Sim. e canéfora. Uma planta de arábica aí muito boa, 60, 70 sacas por hectare. Robusta, nós temos produtores de 150, 200 sacas por hectare. Nó. Então, assim, a produtividade é muito maior, 3 vezes a mais, exigência é muito 3 a 4 menor. vezes mais. Né? Se você faz ela em sequeiro, ou seja, sem irrigação, você tem uma produção menor. Quando você faz com irrigação, você tem uma produção maior. E enfim. é aquele tal negócio. Não é porque nós estamos numa região. Falando de robusta, que robusta produz mais e que robusta dá uma quantidade maior de produtor, que vai ser mais rentável e tudo mais, que tem que produzir só robusta daqui pra frente. Não é isso. Tem que ter os dois, só que as diferenças são muito visíveis, inclusive. E querendo ou não, a arábica hoje ainda tem mais mercado que o robusta. Não, e além disso, assim, a gente tentar aproveitar o melhor de cada região, de cada produto e do mercado para cada coisa. Né? Se você Eu consegue acho que produzir são em mais de uma opções região. que os produtores têm. Exato. E que os consumidores têm, né? Então, assim, os consumidores são os grandes mandatários disso tudo, né? Porque oferta e demanda é por parte do consumidor. Fato. Então, quanto mais o consumidor conhecer cafés diferentes, quanto mais o Brasil se mostrar enquanto produtor de qualidade, de diversidade, maior será, com certeza, o consumo. E aí, um dado que é interessante, se o Henrique puder colocar para a gente na tela, a questão da sustentabilidade, que é algo que a Indicação Geográfica Matas de Rondônia, por estar no bioma Que amazônico... esse gráfico tá aqui. Isso, exatamente, esse gráfico está aí, olha só. A gente tem um gráfico que reúne dados aí da Conab dos últimos 22 anos, vai de 2001 a 2023. Então, a gente tem aí, para você ter uma ideia, em 22 anos, houve uma redução de área de 75%, mais ou menos. Tá. Redução. Exatamente, a área reduziu de 300 e poucos mil hectares para 70 e poucos mil hectares. Nossa. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala o quê? Melhor aproveitamento do uso da terra, com um aumento de produção, ou seja, produtividade. Aí eu vejo, olha só, então a gente teve uma redução de 75% da área, um aumento de 64% na produção, 64%. Caramba. Só que a gente teve um aumento de produtividade de mais de 500%. A gente saiu de 7 sacas e pouco por hectare em 2001, e hoje nós estamos com mais de 45 sacas por hectare de média em 2023. Tendo produtores... a média da produção. Tendo produtores aí com até 200 e poucas sacas por hectare, mas não é média. Tá. E aí a gente tem uma previsão aí de 3 milhões de sacas em 2023. Então, quando a gente fala... Robusta? De robusta amazônico. Isso é em Rondônia. De robusta amazônico? Isso é só em Rondônia. Lembrando que Rondônia, quando a gente fala em por que robusta amazônica, é em Rondônia. Hoje, Rondônia representa mais de 90% do café produzido na Amazônia. Tá. Então, é por isso que existe essa representatividade. Quando a gente fala nessa eficiência do produtor, o que significa, gente? Para o produtor que está lá. Para você que está consumindo um café, está consumindo um café de um pequeno, de um médio produtor, tem uma área média aí de 4, 5 hectares. Como é que ele sobrevive nessa área? A gente já falou de várias outras culturas. Sim. Mas quanto mais e melhor ele produzir numa pequena área, mais ele vai ter renda e qualidade de vida. Com certeza. Com certeza. Mais ele vai ter condições de estudar os filhos. Nós vimos até uma reportagem que passou a semana passada, alguns dias, de uma indígena, na terra indígena Rio Branco, né, que houve justamente essa produção de qualidade, agregação de valor. É uma família campeã, então uma família que vendia... A família indígena passa por uma situação muito mais agressiva nesse sentido de exploração. Com certeza. Né? Quando a gente fala em inclusão, o que significa isso para vocês entenderem? Vocês que estão aí acompanhando a gente, a realidade é a seguinte. Os indígenas em Rondônia produzem cafés há mais de 40 anos. Tá. Só que era um café commodity e, por serem indígenas, eles chegavam na cidade para vender e eram explorados. Para você eu pago metade do valor de mercado. Nossa. Quando os imagina que indígenas, isso poderia ter acontecido já. quando os indígenas viram um movimento que a Embrapa e outras instituições estavam fazendo no estado para produção de café de qualidade, um dos indígenas procurou a Embrapa e falou: olha,
A gente já produz café, mas não desse jeito aí. Como é que a gente faz para produzir? Então foi interesse deles quererem produzir de qualidade. Não foi um bagulho imposto. Não. Faz assim que agora é assim. Não, de forma alguma. Até porque, assim, a produção deles é completamente diferenciada. Eles produzem... eu até trouxe algumas imagens, se o Henrique quiser colocar na tela pra gente. A produção de café indígena, ela é feita em consórcio com outras frutas, por exemplo, castanheira, com cacau, com bananeira. Então, dá todo um diferencial nesses cafés. E o que a Embrapa fez, então? A solicitação deles, a Embrapa foi lá, tentou preservar o máximo possível a forma deles de produzir, incluindo o quê? Incluindo alguns processos de colheita e pós-colheita. Ponto. Lapidação de diamante. Ou seja, os caras já sabiam fazer café, só lapidou a maneira. Exatamente. Principalmente colheita e pós-colheita. Colher maduro, que já é, de alguma maneira, a forma como os indígenas, ao coletarem as frutas, já sabem que os frutos têm que ser mais maduros, né? Para serem coletados. A secagem e o processo de pós-colheita, inclusive a fermentação anaeróbica, foi feita primeiro com os indígenas. Deles foi para os outros produtores por meio desse projeto Tribos a Três Corações. Sensacional. Então, no primeiro ano que a gente começou, em 2018, com os indígenas, nesse primeiro ano... Recente. Super recente. 2018... Super recente. Após a primeira vez que a gente foi lá, né, trocar com eles essa informação de colheita e pós-colheita, um dos indígenas, da família de seu Valdir Aruá, ficou em segundo lugar no concurso estadual. Dali a gente foi para a Semana Internacional do Café. Que fabuloso. Eles se tornaram conhecidos. Eu lembro dos indígenas com os cocares na SIC. Era muito massa de ver. Sensacional, né? Sensacional.